O número de exames para a Covid-19 registrados na primeira semana de fevereiro caiu 28% quando comparado com o total de exames realizados nos últimos dias de janeiro. Os dados são da Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica, que consolida o número de exames feitos em laboratórios associados. Mas será que já passamos do pico dessa onda da Covid-19, que foi impulsionada principalmente pela Ômicron? Sobre esse assunto, eu vou conversar agora com o médico infectologista Marcelo Dair. Doutor Marcelo, boa noite para o senhor. Boa noite, prazer falar com você. Prazer é nosso em recebê-lo aqui mais uma vez. A redução no número de exames, na opinião do senhor, significa o quê? Não, a redução de número de exames pode ter alguns fatores, né? A gente sabe que faltaram kits em determinado momento e a população acabou buscando outras alternativas. Mas o número de diagnósticos a gente tem percebido que não tem diminuído tanto. A gente precisa avaliar se o número de testagens diminuiu, mas qual é a positividade dessa testagem? Isso que eu acho que é um ponto importante, porque a gente estava com uma positividade alta, né, em torno de 50%, 60%. Eu acho que isso representa o momento atual da pandemia. Nós tivemos alguns estudos, vários foram feitos país afora, mas da Universidade Federal de Goiás, dizendo que provavelmente o pico começa a se dar no dia 18 de fevereiro, dia 20, por aí. O senhor concorda com isso, que a gente pode chegar no pico até o final deste mês, ou isso pode se estender em março? Pelo que a gente observa o que está acontecendo fora, né, ainda mais com outras variantes surgindo, mas tudo leva a crer que a característica da Ômicron, né, ela tem um aumento, um pico de casos, que é muito rápido, e ele começa a diminuir mais lentamente. Então, talvez a gente já esteja chegando nesse pico, a gente permanece num platô alguns dias e depois começa a cair. Eu acho que fevereiro é o mês que nós vamos evidenciar tanto o pico quanto a tendência de queda, né? Eu acredito que no final de fevereiro, em relação a diagnósticos, nós já teremos uma situação bem mais tranquila, com muito menos diagnóstico que nós temos hoje. Agora, como é que o senhor vê, por exemplo, a chegada de outra variante como essa que a gente está percebendo aí, que já está no Brasil? Isso pode complicar essa perspectiva que o senhor está tendo? Não, a variante BA2 parece que é uma evolução natural da Ômicron também, porque é o que está aparecendo na Europa. Entrou a Ômicron, que é chamada BA1, e na sequência vem a BA2. Talvez seja uma evolução natural da doença, ela não muda muito os sintomas, ela tende a ser mais branda, como a Ômicron, que é uma subvariante da Ômicron, ela está sendo caracterizada como uma subvariante da Ômicron. Bem mais branda, e talvez ela seja reflexo que a gente chama de cauda da endemia, ou cauda do pico, né, da epidemia. Porque você tem uma elevação rápida de casos, depois você tem uma tendência de queda, mas essa tendência não é tão rápida assim. E isso pode ser provocado por essa subvariante. Doutor, a gente noticiou agora há pouco, aqui no Jornal Brasil Hoje, que alguns estados americanos já começam a liberar a obrigatoriedade do uso da máscara. O que isso pode significar na prática e de que forma isso pode refletir no Brasil no futuro? Talvez a gente encarando que a gente está chegando numa fase da doença, né, ou um comportamento da doença de mais amenidade, nós temos formas graves, mas numa menor intensidade que a gente via antes, seja pela própria variante, seja pelo cenário de pessoas altamente vacinadas. A gente vai começar a liberar, flexibilizar algumas coisas. A própria Organização Mundial de Saúde reconhece na Europa que é momento de começar a flexibilizar. Eu acredito que isso vai acontecer no Brasil também, provavelmente em março. A gente deve passar por esse momento mais crítico agora. Eu acho que o pico, aquela elevação máxima, eu acho que a gente já teve, ou está batendo na porta, começando o platô e a cair. E acredito que em março a gente começa a ter algumas liberações, sim. Nós temos que ter atenção, porque assim como a gripe, nós vamos ter casos de pessoas que foram vacinadas e que vão ter formas graves. Isso acontece, isso é normal com toda doença. Mas, no geral, a grande maioria dos casos vai ser forma mais branda, como a gente está vendo agora. É impressionante a diferença de pacientes, sintomas dos pacientes nessa fase da doença agora, porque a gente via na mesma época o ano passado. O número de tomografias que a gente solicita é muito menor, o número de exames laboratoriais é muito menor,
e a queixa dos pacientes é muito menor. Doutor? Então, a forma é muito mais branda. Doutor, quem teve dengue pode tomar a vacina da Covid quanto tempo depois? Normalmente, a gente pede para o paciente estar se sentindo melhor, porque como não é uma urgência, espera aí de em torno de 15 a 21 dias e aí pode fazer a vacina. Tá certo. Doutor, muito obrigado pela participação do senhor. Boa noite. Boa noite, obrigado, eu que agradeço. Tá certo.